O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025, formação titularíssima na área. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto e Bruno Bonsante. Você que topa nos assistir ao vivo, você que topa nos ouvir em formato de podcast, a qualquer momento você tem o nosso abraço. Nominalmente, faço para quem usa o chat do Meio Campo: Leonardo Braga, Alan Freires, Fernando Andrade, Bruno Cota, José Targino, Igor Oliveira, a Cecília Madeira sempre presente, Igor Puccini e tantos outros. Faço a lembrança para você que o podcast Meio Campo está aqui, mas o Meio Campo tem também uma newsletter. Você deveria considerar assinar, porque olha que eu assino muita newsletter, hein? A newsletter do Meio Campo é de qualidade alta, altíssima, primeira prateleira. Seja membro também, se puder, do nosso canal, esse canal onde a gente está ao vivo aqui, o canal do Meio Campo, porque essas coisas podem parecer pouco, pode parecer pequeno, mas pequeno não é. Nos ajuda a continuar crescendo e tentando coisas maiores. Inclusive a gente está no episódio 99. Parece que foi ontem. Mentira, não parece que foi ontem não. Foram 99 episódios que parece que foram 99 mesmo. Essa coisa, o ano parece que passou rápido. Cara, o ano não passa rápido não, cara. Se para pensar direitinho, o tempo tem o tempo que o tempo tem. Bruno Bonsante, meu abraço para você. A gente vai falar de Inglaterra. Entre os primeiros colocados, Arsenal e Newcastle venceram. E só eles. O Manchester City poderia colar, perdeu mais uma chance, porque não consegue engrenar, só empatou. O Liverpool tá com a taça na mão, tá? Foi a conversa de um tempo atrás, 2 empates seguidos, já muda o rolê. Com 2 empates seguidos, a gente já se permite fazer a pergunta. E é a pergunta que eu faço para você, com um beijo e com um abraço. Tem disputa de título, a gente termina a janela de transferências daqui 15 dias, finaliza a primeira fase de Champions League, a gente tem algumas dinâmicas pela frente, né, que costumam mexer um pouquinho nessa água. O fato é que no retrato de hoje, o que antes era uma vantagem excepcional, nesse momento é uma vantagem, entre aspas, apenas boa. Tudo por causa de 2 empates. E de um jogo a menos, né? Boa tarde para todo mundo. Também, se o Liverpool tivesse enfrentado, e provavelmente naquela época teria vencido o Everton, né? Porque era um time que estava, mesmo sendo um clássico, né? Era um time que estava muito em baixa. Uma vantagem de 7 pontos parece, obviamente, maior do que o de 4. 4 parece muito acessível. Até porque ainda tem um confronto direto, embora seja em Anfield. Acho que a questão é tentar a gente descobrir o que esse mês de janeiro um pouco complicado do Liverpool, em comparação com o resto da temporada, né? Nenhum resultado absurdo. Um empate com o Manchester United, uma derrota para o Tottenham na Copa da Liga, e o empate com o Forest fora de casa, que é um dos melhores, que está sendo um dos melhores times da Premier League. Nenhum desses resultados em um vácuo é absurdo. É que vieram em sequência depois de meses em que o Liverpool parecia imbatível e capaz de superar qualquer adversidade, né? A questão dos contratos ainda não foi resolvida. Ela meio que foi escancarada no jogo contra o Manchester United, com a atuação ruim do Arnold, com a bronca do Van Dijk, a foto do Salah. Então tem algumas coisas em torno do Liverpool que abrem uma fresta. Acho que a questão é se o Arsenal consegue aproveitar, né? Eu não vejo nenhum outro candidato. Eu não vejo nenhuma outra possibilidade. Talvez nem o City vai fazer parece que vai fazer algumas contratações em janeiro, talvez umas 2 ou 3, para já começar a reformulação que precisa fazer no próximo ano. Mesmo respeitando demais o Guardiola, são até 15 pontos de vantagem e já passou da metade, né? Precisaria
acontecer algo muito espetacular para entrar nessa briga. Então eu só vejo ser do Arsenal mesmo, que é um time bom, muito bom, talvez ótimo, tem excelentes momentos, conseguiu uma virada crucial contra o Tottenham, porque a narrativa em torno do Arsenal estava caminhando para um lugar bem ruim para eles, né? Depois de ser eliminado da Copa da Inglaterra, de sair atrás da Copa da Liga, perde um clássico para o Tottenham que não tá numa temporada muito complicada, teria sido bem difícil de lidar, teria sido um momento difícil para o Arteta e para os seus comandados, mas eles viraram e acho que estão na briga. Acho que vai ter briga sim. Muito boa tarde para os meus amigos. Por enquanto, só 2 vozes foram ouvidas aqui, só para passar o servição, né? Chelsea 2, Bournemouth 2, o Forest 1, Liverpool 1. Foi um fim de jogo muito louco. O goleiro do Forest garantiu 1-1, mas jogo bem interessante. Esse time do Nottingham Forest parece ser bem interessante mesmo, parece ser algo... não parece ser fortuito, né? Não parece ser um recorte de 1 mês, 2 meses. Everton 0, Aston Villa 1, Newcastle 3, Wolverhampton 0, Manchester United 3, Southampton 1. Só faltava não ganhar do Southampton também, o Manchester United, que não se encontra, por mais que vá bem. A gente falou bem do Manchester recentemente porque foi bem na Liga, foi bem na Copa, na Liga continua sendo um coadjuvante. Que tal para vocês o campeonato inglês, senhores? Bom, o Manchester United fez esforço, né? Assim, porque foi especialmente primeiro tempo, bastante difícil. O Onana fez defesas fundamentais, né? Conseguiu segurar até no lance do gol. Ele quase opera um milagre ali. E o Manchester United acaba encontrando essa reviravolta no placar muito por conta do Amad Diallo, né? E aí são 2 lados. Um é que é um jogador de extremo talento, né? Muito jovem, que já passou por empréstimos, enfim, foi contratado muito novo da Atalanta e durante até um momento pareceu que nem seria utilizado pelo Manchester United. E o Ruben Amorim, ele tem uma característica de trabalho que é um pouco redescobrir jogadores, né? Até pelo sistema tático dele não ser exatamente o mais usual, tem alguns jogadores que se adaptam melhor a esse tipo de sistema e deslancham, né? Nesse 3-4-3 dele, com 2 pontas mais centralizados, abrindo mais espaço para os alas. E o Amad Diallo tem aproveitado esse momento, né? Já vinha em crescente, pensando até no período com o Van Nistelrooy, e tem entregado bastante com o Ruben Amorim, então acaba sendo um dos destaques positivos, né? E aí, só para falar de outros destaques individuais da rodada, o Nottingham Forest acho que merece algumas menções, porque, enfim, já tinha vencido o Liverpool no primeiro turno, agora conseguiu peitar no segundo turno, né? E foi um jogo do Nottingham Forest em que o time tem seus méritos por ter aberto o placar e ter criado situações difíceis para o Liverpool no início, mas também por ter segurado o resultado no final, né? Quando estava uma pressão muito grande do Liverpool na sequência do jogo. E aí, se o gol nasce numa parceria entre o Elanga e o Chris Wood, que são 2 jogadores fundamentais para esse sucesso, né? E 2 jogadores que no Nottingham Forest dessa temporada eles têm atuado num tom acima até do que eles já fizeram na carreira. Enfim, o Elanga jovem, o Chris Wood mais rodado, mas enfim, eles têm entregado bastante. O resultado também tem muito a ver com a excelência do Nottingham Forest na defesa, né? Que é um dos pontos fortes em relação ao trabalho do Nuno Espírito Santo. E aí, 2 nomes se destacam. Um é do Murilo, que a temporada dele é fantástica, né? A gente já falou em outros momentos aqui, o Murilo tem jogado com muita maturidade, muita solidez, dessa vez até para conseguir rifar as bolas alçadas pelo Liverpool, né? O Liverpool tentando infiltrar bastante a área do Nottingham Forest, o Murilo foi bastante presente para fazer esses cortes, para, enfim, ajudar a segurar o placar. E o Matt Sells, né? Porque o goleiro do Nottingham Forest, ele tem feito uma temporada sensacional. É talvez o melhor goleiro da Premier League até esse momento, assim. Ele tem feito defesas espetaculares, partidas muito boas. E nesse jogo contra o Liverpool ele faz a diferença, né? Se termina o empate não em uma virada do Liverpool, é porque o Matt Sells colecionou defesas, enfim, foi intransponível nesse jogo
praticamente, né? Acaba tomando um gol, mas enfim, a quantidade de milagres que ele faz deixa um saldo bastante positivo. E aí outros 2 destaques rápidos, o Isaac, aí eu nem vou me alongar muito, né? Porque chovendo molhado, tanto que ele tem jogado nesses últimos jogos, e mais uma vez, né? Eu fiquei pensando, se existe hoje em dia um centroavante mais completo que o Isaac, não necessariamente melhor ou mais goleador, mas mais completo, ele me agrada muito, né? Nesse sentido de criar, de saber driblar, de ter um senso de posicionamento, de abrir espaço. Isso prevaleceu mais uma vez na vitória do Newcastle sobre o Wolverhampton. E no jogo que, por peso, foi o principal da rodada, né? O Arsenal contra o Tottenham, esses 2-1, o Gabriel Magalhães fez uma senhora partida, né? Na defesa, de novo, é uma temporada dele que tem sido muito boa. Eu tinha ressalvas ao Gabriel Magalhães em outros momentos, assim, por achar que ele às vezes exagerava um pouco na agressividade dele, às vezes, e não na agressividade de combate, mas na agressividade até de sair de posicionamento, enfim, da maneira como ele se posicionava. Mas essa temporada dele, ele tem sido superior até ao Saliba, ele demonstra amadurecimento, tem sido muito concentrado nos jogos, e dessa vez de novo, né? Se o Arsenal tem essa virada sobre o Tottenham, é também pelo trabalho dele, embora seja um Arsenal que nem sofreu tanto assim defensivamente, né? E a questão do Arsenal foi mais tentar aproveitar um pouco mais as jogadas ofensivas, tentar converter um pouco mais o domínio, que era claro, mas o time tinha dificuldades em concretizar em gol, né? E até por isso, por conta do ataque do Arsenal, né, não está funcionando tão bem, e aí que a gente considere desfalques, considere a questão do centroavante que está sendo tão debatida, a defesa também foi importante em lances cruciais, e o Gabriel Magalhães teve um desarme, né? Se não me engano, num lance que era uma bola para o Solanke, ele consegue travar, que é uma coisa de louco, assim, é outro cara que está jogando demais nessa temporada e merece a menção. Deixa eu só mandar um abraço pro Wagner Cavalcante, que se tornou membro. Valeu, Wagner. Beijo pra você. Muito obrigado, Wagner. Não, vou só aproveitar que a gente tem algo do dia, né, que o The Athletic relatou que o Erling Haaland renova com o Manchester City por 9 temporadas e meia, o que eu achei estranho porque, enfim, recentemente tinha se falado aí sobre regulamentações, o Chelsea estava usando muito esse artifício, mas era na contratação, né? Acho que na renovação deve ter alguma brecha que permita, além dos 5 anos, que é o padrão, mas ainda falta confirmações e tal, mas ele ficaria até 2034, como o Guardiola comentou isso em entrevista, então eu já considero como oficial. Ele já oficializou, Já oficializou, né? Então, o Haaland ficando até 2034, né? No Manchester City. Uma renovação surpreendente, eu diria. Não exatamente pela renovação em si. Acho que não seria surpreendente uma renovação por algum tempo. Ele tinha contrato até 27, talvez aumentar 1 ano, 2, enfim, ter uma cláusula maior. Mas entre as coisas que aconteceram nesse contrato é que não há mais cláusula de rescisão, e na Inglaterra você não é obrigado a colocar, né? Então qualquer time que quiser contratar o Haaland precisa negociar com o Manchester City precisa necessariamente aceitar, né? Diferente da Espanha, que você é obrigado a ter uma cláusula, e se o time pagar essa cláusula, ele leva, e o jogador quiser, ele leva o jogador, né? Que foi o caso do Neymar lá em 2017. Não tem mais cláusula de rescisão, mas ele vai ter um dos maiores salários do futebol europeu, aí, futebol mundial. Mostra uma confiança muito grande no Manchester City no longo prazo, né? A gente sabe que o Guardiola não vai ficar esse tempo todo. Já se esperava que ele já tivesse saído ou estivesse para sair nessa temporada. Teve uma renovação até surpreendente, que eu não sei se ele vai cumprir no fim. Inclusive para surpresa dele, para a esposa dele, aparentemente, também. Né? Aparentemente a esposa dele não gostou muito da ideia. Ele volta bastante para Barcelona, né? Ele constantemente viaja para Barcelona, onde ele tem casa, e aparentemente a família dele, como qualquer pessoa razoável, prefere morar em Barcelona do que Manchester. Acho que isso daí não surpreende ninguém. Mas, assim, mostra uma confiança grande.
A gente tem que lembrar que o Haaland, embora seja norueguês, né, de família, ele é nascido na Inglaterra e o pai dele jogou, porque o pai dele jogava em Leeds, no Manchester City, ele nasceu em Leeds, né, o Haaland, e ele parece estar muito bem adaptado. A matéria do The Athletic fala isso, que agora ele foi recentemente pai, ele, enfim, comprou uma casa, ele está muito adaptado, mora lá, gosta de lá, e parece estar tranquilo em relação a isso. Muito se falou sobre interesse, Real Madrid, sei lá da onde, mas aparentemente não. E eu acho que essa é uma boa notícia pro Manchester City, porque independente do que aconteça aí, a não ser que realmente seja uma punição muito grave de ir para a segunda divisão e tal, que cada vez eu acho mais improvável, né? É possível que perca pontos, talvez entrar quando sair essa punição, tomar uma punição de pontos aí, tomar 10, 15 pontos, 20 pontos, sei lá. Não sei quantos pontos poderia tomar, mas acho improvável que caia, né? Se cair, aí a gente pode ter que rever isso, mas a não ser que caso tenha uma punição dessa, imagino que ele vai ficar lá mesmo. E se alguém quiser levar, vai ter que pagar uma quantia estarrecedora de dinheiro, o que não é impossível, mas torna mais difícil, né? Justamente por tudo isso, por ele estar muito adaptado e tudo mais. E acho que dá confiança, inclusive, para outros jogadores que queiram ir para lá, né? Eventualmente, numa negociação no verão europeu, talvez isso ajude. Acho que isso dá um pouco de confiança para um torcedor aí do Manchester City que está muito mal acostumado em ganhar tudo, né? E tudo mais, mas que estava vivendo um momento de, acho que a primeira instabilidade grande em 6 anos, né? Então, acho que dá alguma tranquilidade pensando no futuro, porque a gente sabe, ficando Guardiola ou não, vai ter uma reformulação no meio do ano. Eu imagino que pelo menos uma meia dúzia de jogadores vai sair, pelo menos, talvez mais. E saber que o Haaland vai continuar, né? É uma ótima notícia pro torcedor, pro time e tudo mais. Eu acho que essa renovação, ela tira a ameaça, né, de acontecer com o Salah, por exemplo, o que está acontecendo com o Salah. Mas ela não quer dizer muita coisa. Tipo, esses 9 anos e meio é só tipo um número, né? Porque, assim, torna difícil contratar, né? Pra quem quiser. Não, torna, claro, mas 4 anos também tornaria, né? 3 anos também tornaria. Que assim, porque eu não imagino que o Haaland vai ganhar o mesmo salário pelos próximos 10 anos, certo? Não vai acontecer. Então ele vai renovar de novo, em algum momento desses 9 anos e meio. Né? Tipo, a inflação tá aí, né? Ela tá comendo o dinheiro de todo mundo. Ela vai comer o do Haaland também. Então, tipo, ele vai renovar e vai aumentar o salário em algum momento nesse intervalo. E se realmente acontecer um momento em que o Haaland fala, eu quero sair, eu quero ir pro Real Madrid, e o Real Madrid conseguir bancar 150, 200 milhões, também acho que dá para ter negócio. Só que acho que é mais simbólico realmente esses 9 anos e meio do que realmente práticos, né? Porque vai ter outro contrato no meio desses 9 anos e meio, muito provavelmente. Essa acabou sendo uma boa temporada para punir o Manchester City, né? Porque assim, a temporada já tá perdida mesmo, no ponto de vista de título. Talvez tire da Champions League, o que é uma punição, né? Então ainda tem um efeito, mas não tiraria um título, né? Não seria... o Manchester City pode só pegar e falar, essa temporada é perdida, a gente botou a punição dentro dela também, e agora a gente segue em frente sem essa nuvem pairando sobre a nossa cabeça. E só para terminar a Inglaterra, rapidinho, em relação ao Nottingham Forest, porque eu acho que é um ponto importante do momento, do contexto atual da Premier League. Se você olha para o elenco do Nottingham Forest, ou para o time do Nottingham Forest, você não vê nada de especial. Não tem nada de, assim, tem bons jogadores que o Nottingham Forest contratou de times grandes do Brasil, um zagueiro da Fiorentina, algumas sobras ali de grandes da Inglaterra, que é basicamente o elenco de todos os clubes da Premier League, né? Inclusive alguns que são melhores do que o do Nottingham Forest. E aí a questão é que a gente está com esse bloco tão grande por causa da superioridade financeira da Premier League, a gente tem um bloco tão grande de elencos qualificados ali dentro de uma régua, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, que a diferença que acaba fazendo para você ter um Nottingham Forest, às vezes o Newcastle e tal, é menos a qualidade do elenco e mais o encaixe e mais a sinergia com o trabalho do treinador. E o elenco do Forest sempre teve meio que o perfil do que o Nuno Espírito Santo fazia no Wolverhampton. O Nuno Espírito Santo é um bom treinador, tudo isso encaixa e aí você tem uma temporada como essa. Mas acho que é interessante
pensar que o Forest pode conseguir talvez ir para a Champions League e sem ter realmente não é porque tem um elenco super talentoso, é mais porque as coisas encaixaram, fez um bom trabalho, mas também as coisas meio que encaixaram. E o calendário também, né? Porque a gente viu times muito bons em temporadas recentes que não conseguiram manter essa toada porque tiveram competições europeias, né? O Brighton, o próprio Newcastle na temporada passada. E só para complementar sobre o Haaland, um episódio curioso que aconteceu, porque o Guardiola não participou das negociações, e aí hoje ele contou na coletiva que quando ele soube que o Haaland tinha renovado, né, por 10 anos, né, por 9 temporadas e meia, ele teve que pedir para o Tiki Begiristain repetir a informação, porque ele não estava botando fé, assim, que é um prazo tão fora da curva que o Guardiola não acreditou, teve que pedir para se repetir, e aí, enfim, ele elogiou e falou como é importante também ter um cara tão diferente como o Haaland firmando esse compromisso tão longo com o Manchester City. E, rapidíssimo, só para terminar, tem um aspecto. O contrato vai até 34 anos. Então, uma proteção para o Haaland que caso em algum momento ele não seja mais esse fenômeno que é hoje, porque com até 34 anos é muito tempo, né? E é um salário alto, ainda que em 10 anos não vai ser a mesma coisa, né? Uma inflação vai comer, mas se, digamos, ele tiver... não tô jogando praga, nem não é nada disso. Muito pelo contrário, não quero que ninguém se machuque. Mas, por exemplo, o que aconteceu com o Neymar. É um jogador espetacular, mas começou a ter um nível de lesão muito forte, assim, uma constância de lesões. E ele tá com 32 anos agora, o Neymar, né? A gente não imaginava que o Neymar com 32 ia estar já nesse, né? Já a gente sem saber o futuro, porque ele não joga. Então também é uma proteção para ele pessoalmente, né? Que assim, até os 34 anos eu tenho esse salário aqui. A gente não tá deixando passar muito batido o que o Jorge Jesus falou sobre o Neymar, não? Mas, tipo, não a gente, assim, tipo... Mas, assim, o técnico do Neymar virou e falou, ele não consegue mais jogar no nível que o Al Hilal precisa. Então, imagina o resto, né? E esse é o melhor jogador dos últimos 10 anos. Ele pode estar exagerando, ele pode estar só falando, é o Jorge Jesus, às vezes ele faz isso. Mas ele basicamente está dizendo, o Neymar... nível da Arábia Saudita não consegue mais. Deixa eu falar com o Matias Pinto, já estamos com 23 minutos, e o Matias ainda não deu o tostão da voz dele, e vou poupar o Matias, inclusive, e o Matias não falou nada sobre o campeonato, e o Matias está voltando de férias, e já voltou de férias com muita coisa acontecendo no mundo, ele é o apresentador do Xadrez Verbal, tenho certeza que você nas suas férias não assistiu o jogo do campeonato inglês, então evidentemente a gente volta. Eu assisti. Ele viu o Manchester United, ele concordou. O filho dele é torcedor. O meu filho fez, eu assisti. Mas bom jogo, inclusive. Dentro do que que só você viu, Matias, teve essa, né? Teve essa agulhada aí do Jorge Jesus no Neymar. E daí logo vem, né, um suposto interesse, né, do Chicago Fire, enfim. É um triste fim, assim, pro Neymar, né? Porque é isso, ele veio para ser, né, o jogador do Al Hilal, e não é pouca coisa, assim, né? A gente, claro, com todas as ressalvas que a gente faz essa movimentação, né, do mercado saudita, mas é um clube tradicional, é um clube que tem lastro, é um clube que importa, né, para além das fronteiras da Arábia Saudita, né, tem uma base de seguidores muito forte no mundo árabe, e o Neymar não consegue nem se firmar nesse mercado periférico importante, mas que ele veio para ser, né, uma peça diferencial, assim como foi o Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, e enfim não traz esse retorno esperado, né? E eu acho que não só o Jorge Jesus, né, mas como os próprios proprietários do clube, enfim, se frustraram muito, né, com essa situação toda, e agora fica, né, essas suposições, né, para onde o Neymar vai, já que
basicamente não tem mais condição de jogo na Arábia Saudita, mal jogou, para falar a verdade, né? 2024... 7 jogos, Matias, até aqui. Pois é, então... não dá nem para falar, avaliar assim, a passagem, né? Não tem parâmetro para isso. E daí fica, né? Se ele vai voltar para o Brasil, se vai jogar na Liga Norte-Americana, que daí, enfim, vários passos atrás na carreira, né? Ele que tem 30 e poucos anos, né? Não ainda tem lenha para queimar. A gente não está falando, por exemplo, do que ocorre ali com a colônia de férias do Messi em Miami, né? Porque ali são jogadores que já estão beirando os 40 anos. O Neymar ainda tem potencial. Mas é triste assim, né, ver que um dos principais jogadores do Brasil pós o pentacampeonato mundial, ainda tendo idade para jogar, não consegue mais performar, né? E fica essa coisa, né, do Neymar possível, né? Que principalmente as gerações mais jovens criam, né, uma expectativa que o Neymar não vai nunca mais corresponder, né? O trem já passou. E daí vem o Romário também falar, né, que se em 62 jogaram para o Garrincha, 94 jogaram para ele, em 2002 para o Ronaldo, agora em 2026 a seleção tem que jogar para o Neymar, sendo que o próprio Neymar já não demonstra muito interesse, né, na seleção brasileira. E fica, né, fazendo um paralelo, não é nem como o James Rodrigues, assim, que também não está conseguindo performar nos clubes, né? Foi apresentado pelo León, né, recentemente, depois de 2 passagens frustradas pelo São Paulo e pelo Rayo Vallecano, mas na seleção é o cara. Mostrou isso na última Copa América. O Neymar não tem nenhum campeonato pela seleção brasileira com o mesmo impacto que o James teve para a Colômbia, né? Então enfim, é frustrante mais uma vez e, enfim, a gente vai estar aqui, né, para acompanhar o próximo capítulo da carreira dele. Só para trazer uma atualizaçãozinha sobre a MLS, né? Se falou do Chicago Fire, mas não tem, a chance é muito pequena. A própria mídia americana, que cobre bastante MLS, eles consideram improvável. Eles chegaram a conversar, mas o próprio Neymar não se interessou muito pela MLS como um todo, mas em especial pelo Chicago. Ele se interessou mais pela a ideia de jogar no Inter Miami, mas o Inter Miami não tem nenhuma possibilidade de contratar o Neymar porque eles não têm espaço de jogador designado, né? O designated player. Eles não têm, eles teriam que mandar alguém embora. Não tem como fazer isso agora, nesse momento. Então, essas 2 possibilidades não existem. E eu acho interessante, o Felipe Cárdenas, que é um repórter americano que cobre MLS hoje no Athletic, que já cobriu em vários lugares, ele escreveu um texto que eu achei forte, que é: Neymar para a MLS seria uma contratação fracassada para ele, para o Chicago Fire e para a Liga. E ele fala sobre justamente, pelo histórico dele de lesões, que ele é um craque capaz de, né, fazer milagres ali pelo Chicago, mas que é difícil um clube como o Chicago investir num jogador desse, o que impediria de investir no resto do elenco. E ele não é confiável para jogar, né? Não é uma questão de talento ou de capacidade, é uma questão de constância. Você precisa que um cara desse, quando não é um time espetacular inteiro, é um time que vai depender desse cara, se ele não joga, o time fica completamente à mercê, né? E não tem muito o que fazer. Então ele acha um problema, o que eu acho que faz sentido esse pensamento. Eu acho o Neymar, assim, dos brasileiros, eu acho que ele tá muito ele é um dos melhores depois do Pelé. Não sei se ele é o melhor, mas ele é top 3 ali. Não sei. E isso... Mas o problema é que a gente viu um nível de atuação do Neymar durante muitos anos, em alto nível. A gente questiona as escolhas dele de ir para o PSG, por exemplo. Eu acho que ele até contou na entrevista para o Romário que o Messi perguntou para ele: você quer ser melhor do mundo? Eu te faço o melhor do mundo aqui, né? Em Barcelona, na época. E ele falou que não foi para lá por isso.
falou que financeiramente foi bom, mas não foi por isso. Então, eu não entendo muito por que foi, né? Porque ir pro PSG faria sentido naquela época por causa disso. Se não era por isso, eu não sei por quê. Enfim, a gente questiona as escolhas do Neymar e agora é ver o que vai acontecer da carreira dele, porque eu acho que é inevitável que ele vá voltar para a seleção. Só que ele precisa jogar, né? Eu não sei onde que ele vai jogar, mas ele precisa escolher um projeto, uma ideia e seguir com isso. E eu espero para ele mesmo que não seja na MLS e que nem seja na Arábia Saudita, que se for para jogar, que ele venha jogar no Brasil, ou que se ele pensa em voltar para a Europa, que ele vá para a Europa e se dedique, porque ele tem 32 anos, ainda é muito tempo, né? Não dá para aposentar, quer dizer, dá, sempre pode ser querer aposentar amanhã, mas assim, eu acho que seria uma pena se ele fizesse isso. O podcast do Meio Campo tem o apoio da KTO, KTO.com é o endereço, MCampo é o cupom. Se você for fazer o seu primeiro depósito lá, você ganha 20% de free bet se usar o cupom MCampo. Há muito tempo, já há mais de ano, a KTO apoia a comunicação independente da Central 3 e nossa aqui do podcast Meio Campo. Então, se você vai fazer apostas esportivas, a gente sugere que você faça por lá. Conheça o site, visite, olhe, veja se tem a tua cara. E se for fazer apostas esportivas, aposte na manha, não se permita o vício e tome cuidado com rompantes. Tá distraído, tá nervoso, tá ansioso, deixa pra lá, só aposte aquilo que você pode perder. Toda semana, Bons e Lobo trazem dicas. Gostou dessa, Bruno Bolsonaro? Foi legal, né? Gostei. Tá bom. Foi boa. Tá bom esporte. Vai lá, Lobo. Vamos lá. Juventus e Milan. A Juventus é o time que mais empata no mundo. Então o empate tá pagando 3,85. Essa aqui eu não vou justificar. Everton e Tottenham. Menos de 2,5 gols, porque são dois times que têm uma dificuldade monumental de fazer gol, de jogar. Menos de 2,5 gols tá pagando 2,23. Também não precisa justificar muito. O David Moyes aí, de volta ao Everton. Vai ser legal de ver de novo, né? Ele foi recebido com muito carinho pela torcida, mas perdeu o jogo para Aston Villa na estreia. Leganés e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tá imparável, ganhando seguidamente no Campeonato Espanhol. Vai jogar com o Leganés fora de casa. A vitória do Atlético paga 1,46. Também acho uma ótima aposta, porque o Atlético realmente está muito embalado e é um adversário bastante acessível. Dois jogos que a gente coincide, mas apostas diferentes, né? Juventus e Milan, eu não acho que o Milan é favorito para esse jogo, mas tá pagando 3,45 para ele ganhar. É uma odd muito grande também, né? Considerando que na Supercopa da Itália, recentemente, o Milan se deu melhor e considerando que a Juventus só empata. Mas aí, em vez de pegar o empate, eu pego o Juventus, empate ou Milan, a 1,64. E aí você tem 2 dos 3 possíveis resultados, inclusive o mais provável, que é um empate. E o outro é Everton e Tottenham, e essa é mais ousada, né? Eu não vou apostar na vitória do Everton, porque também eu não sou doido, mas o momento do Tottenham é bem complicado. O Everton tá no começo de um novo trabalho, né? De um novo entre aspas, né? O David Moyes está de volta, vai ser o segundo jogo dele na frente do Everton, em casa. Eu acho que é perfeitamente possível que o Everton ganhe esse jogo, mas também não vamos ser tão ousados assim, então o empate anula a aposta a 2,07 na KTO. E aí tem Bochum e Leipzig. Leipzig vem pagando 1,94 para ganhar do Bochum, que é o lanterna da Bundesliga, e o Leipzig não é o lanterna da Bundesliga, muito pelo contrário, então só aí, eu acho que uma odd de quase 2 para ganhar o jogo já vale a pena. KTO.com, um beijo, um abraço para o time da KTO, mais um ano ao nosso lado. Falamos de Neymar agora há pouco e a gente tem, inclusive, alguém que eu perdi aqui no chat citou, o Endrick, né? Fez um gol de classificação. Já é uma foto que tem valor, né? Que já tem muita força. Já é uma parte da história legal a ser contada. Copa do Rei, o Rafinha voou com o Barcelona, que goleou o Betis, e o Real Madrid não voou, mas goleou. Tudo na prorrogação, né? Virou goleada na prorrogação, 5-2, com o Endrick desafogando para o Real Madrid, conseguindo a classificação. Do Barcelona, assim, quem me impressionou foi o Lamine Yamal. Esse jogo, ele
assim, foi impressionante a quantidade de mágicas que ele acabou fazendo contra o Betis, né? Assim, um repertório imenso, um jogador que, tão jovem, ele consegue demonstrar tantos recursos, né? E a capacidade dele de escolher o que fazer também é algo muito importante, né? Porque, enfim, geralmente o que a gente vê, né, esses jogadores muito jovens e muito talentosos, às vezes eles são fominhas demais, às vezes eles dão um drible a mais, e não é exatamente o que acontece com o Yamal, né? Assim, a quantidade de recurso que ele usa pro time funcionar, isso é espetacular, né? Ainda acho que o Rafinha é o melhor jogador da equipe nessa temporada, mas o que o Yamal vem jogando, e aí em diversos âmbitos, né, pensando também na Eurocopa, é algo muito fora da curva. Nessa rodada da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid tiveram, de fato, essas goleadas, só que a goleada do Real Madrid é para ponderar muito mais, né, porque esse 5-2 contra o Celta, tudo bem que o Celta é um time que faz uma temporada positiva até o momento, mas o Real Madrid acaba entregando o placar, né? E mais uma vez com problemas de desequilíbrio defensivo, com erros muito caros para o Real Madrid que acabaram forçando essa prorrogação, né? O Real Madrid tinha aberto 2-0, e aí um destaque de novo, o Vinícius fez um gol, mas destaque de novo para o Mbappé, né? Que de fato parece estar engrenando no time. O Celta consegue essa virada com 2 gols, esse empate com 2 gols depois dos 38 do segundo tempo, e aí na prorrogação, de fato, o Endrick aparece, e o Endrick também é um cara que merece elogio pela forma como ele não sente o peso da ocasião, né? A gente viu isso tantas vezes no Palmeiras, e tudo bem que no Palmeiras ele já enfrentou coisas muito mais pesadas, até pensando em Libertadores, Brasileiro, do que um jogo de oitavas de final da Copa do Rei contra o Celta no Santiago Bernabéu, mas a forma como ele bate no peito, chama para si e marca 2 gols muito bonitos, isso faz a diferença, né? E aí o Valverde também, que o Valverde dos jogadores atuais é o que mais me agrada nessa capacidade de chutes de fora da área, e a maneira como ele pega na veia, na bola também, dá uma tranquilidade maior para o Real Madrid. E aí outros resultados da Copa do Rei para destacar. Um especial é do Osasuna, que eliminou o Athletic Bilbao, foi um baita de um jogaço em San Mamés. O Osasuna ganhou por 3-2, abriu 2-0, tomou o empate, aí no final acaba fazendo 3-2 e o Aguirre Zabala falha no gol do Athletic Bilbao, né? Então os atuais campeões acabam caindo. O Atlético de Madrid 4-0 no Elche não é exatamente uma surpresa pelo momento do Atlético de Madrid, mas é mais uma frente de título. A Real Sociedad também merece um destaque, né? Acaba classificando contra o Rayo Vallecano e, enfim, é um time que tem qualidade, é um time que já se mostrou copeiro em outras oportunidades, e nessas oitavas de final, os 8 classificados são times da primeira divisão. E aí o mais curioso para mim foi o Getafe, porque o Getafe ganhou do Pontevedra por 1-0, né? A gente falou em outras fases do Pontevedra, que é um time da quarta divisão que eliminou o Mallorca, eliminou o Villarreal, enfim, vinha fazendo uma campanha muito chamativa. E o que mais me impressionou, o Getafe ele faz 1-0 aos 2 minutos, e mesmo jogando contra um time da quarta divisão, ele não abre mão da retranca, né? Que é uma característica do trabalho do Pep Bordalás. E aí um time da quarta divisão, ele teve 84% de posse de bola contra o Getafe, teve 6 vezes mais passes na partida, e aí o Getafe, que também teve 2 expulsos, um expulso no fim do primeiro tempo e outro no fim do segundo tempo, vai com esse jogo pragmático e consegue segurar uma classificação heróica por 1-0 contra um time da quarta divisão. Então uma baita curiosidade nesse confronto. Quero falar de campeonato italiano, chamo o Felipe Lobo para a conversa. O Napoli vai muito bem, apesar de estar se desgastando com o Kvaratskhelia, que decidiu abandonar o projeto. Não está vacilando, está ganhando seus jogos. A Inter de Milão tem um jogo a menos, então em pontos perdidos a gente está em empate. A Atalanta andou tropeçando, 3 empates seguidos, poderia estar num empate quádruplo ou quase isso, os 3 ali em cima. O fato é que esse tropeço da Inter de Milão dói, vale uma espécie de liderança simbólica em pontos perdidos. A Inter empatou com o Bolonha. Que tal para você o campeonato italiano,
A Inter perdeu uma grande chance de estar numa vantagem, pelo menos teórica, contra o Napoli. No campeonato italiano, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então significa que mesmo que vença esse jogo a menos, aí vai depender do confronto nos 2 turnos, né, com o Napoli para definir. Se tivesse vencido o jogo, teria essa vantagem em pontos, né? O que permitiria um outro tratamento aos confrontos diretos. Lembrando que empatou com o Napoli no San Siro e tem agora e vai jogar no Diego Maradona. E então é uma vantagem importante que a Inter deixa de ter, né? O Napoli fica aí com essa vantagem. Entre os outros jogos, o Milan conseguiu retomar, né, a vitória depois de 2 rodadas sem conseguir vencer. Foi importante. O Como não é o adversário dos mais difíceis, mas tem feito uma temporada muito decente, né? O Como se reforçou muito, é um time que é um pouco fora da curva dos times que sobem da Série B para a Série A, porque tem um investimento maior, né? Gastou um certo dinheiro para contratar jogadores, enfim, conseguiu ali montar um time que é um pouco melhor que a média dos times que sobem, né? Por isso não está na zona de rebaixamento e a expectativa é que o time não caia. Então o Milan venceu fora de casa o Como, foi importante também. E a gente viu mais o empate da Juventus, dessa vez contra a Atalanta, que é um excelente time, tem brigado, inclusive está em pontos. Se a gente olhar a pontuação, a Atalanta está na briga pelo título. Não dá para descartar a Atalanta da briga pelo título, né? Pela pontuação. Então é um time que, se os dois ali de cima bobearem, né? Se a Inter e o Napoli, enfim, desperdiçarem pontos pelo caminho, a Atalanta tá pronta para atacar essa disputa aí e buscar esse título. Então eu acho que a briga do título acaba aí. Eu não acredito daí para baixo que vai ter alguma disputa. Eu acho que a Atalanta é a última que tem alguma chance. Até por causa da consistência de Napoli e Inter, né? É muito difícil imaginar que vão perder tantos pontos assim. Como a Atalanta está bem pertinho da Inter, então dá para imaginar que um ou outro tropeço da Inter já seja suficiente, mas para os outros estão a uma distância grande. Acho que a preocupação no caso da Juventus ter empatado com a Atalanta é que a Atalanta foi bem melhor no jogo, né? Então assim, o empate na verdade foi ótimo para a Juventus. A Atalanta poderia ter vencido o jogo e esse para mim é o ponto-chave, porque se espera muito que o Thiago Motta mude o jeito da Juventus de jogar em relação ao que era o Allegri, e a gente não está vendo essa mudança acontecendo de fato. Eu acho que tem que ter uma certa paciência mesmo, acho que está tendo, mas acho que depois de uma temporada inteira, a avaliação que vai ser feita é essa. Mais do que os resultados em si, a gente viu alguma mudança realmente importante dentro de campo para a gente falar, não, o resultado não foi bom, mas o time tem mostrado potencial, e até aqui a resposta é não. O time não tem conseguido dar sinais de que vai evoluir. O que a gente está vendo é um time que ainda é muito confuso, tenta jogar, não consegue muitas vezes por problemas seus mesmo. Tem um problema no ataque, inclusive que tá se falando do Vlahovic para o Arsenal, porque o Arsenal quer um centroavante, e a Juventus quer se livrar do Vlahovic, né? Porque o Vlahovic não tá entregando há bastante tempo, não é consistente então não sei se resolveria muito o problema do Arsenal, sinceramente, que é justamente a falta de consistência é o que tem pegado na carreira do Vlahovic. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa Juventus, que eu acho que já começa a decepcionar nesse sentido. Não mostra uma evolução do que era a esperada para esse time, né? Acho que para o Milan a disputa é para chegar na Champions, tá claro que é isso, e é uma disputa dura, a disputa vai ser bem acirrada até o fim. A Itália vai brigar pela 5ª vaga, né? Imagino que está nessa briga, conseguiu na temporada passada, vamos ver como vai ser nessa. Mano, um abraço pro El Kaiser, pro Getro, pro Thiago Iannone, pro Maxel Pinheiro. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Estamos na reta final do nosso episódio e vou querer ouvir o nosso querido
Matias Pinto sobre a dança das cadeiras entre treinadores de seleção. A gente vai voltar daqui a pouco com os eliminatórios da Copa e tudo mais. O Jorge Fossati não está mais no Peru. Enquanto isso, na Bélgica, o Domênico Tedesco também caiu. Se o Martínez teve bastante tolerância, porque, enfim, de alguma forma mereceu, a Bélgica resolveu mudar os caminhos por lá muito cedo agora com o Tedesco. Que tal para você? O Fossati realmente não conseguiu dar liga à seleção peruana, né, que tem enfrentado muita dificuldade nesse processo de transição, né, após o trabalho do Ricardo Gareca, da classificação para a Copa do Mundo de 2018, para a aposentadoria, né, de algumas das suas principais referências, né, o Farfán, o Guerreiro, o Cueva, que não se aposentou da seleção, mas tem enfrentado diversos problemas extra-campo, né, não consegue se firmar mais em clube nenhum, e o Fossati, que tinha feito um bom trabalho com o Universitário, né, na temporada retrasada, tirando o clube mais vencedor do país de uma fila de 10 anos, também, né, falhou, né, nesse objetivo de reestruturar a seleção peruana, que também enfrenta problemas administrativos, né, porque cabe lembrar, o presidente da federação foi preso recentemente por fazer parte, né, de uma quadrilha, né, chamada de Os Galácticos, enfim. Então agora a seleção Blanquirroja vai buscar, né, um novo comandante, muito provavelmente vai tentar alguma solução caseira, né, pensando nesse primeiro momento, já que temos rodadas das eliminatórias em breve, né, mas fica esse vazio aí, e curioso, né, porque o Peru tem uma relação que já não é de hoje, né, com treinadores uruguaios, né, antes mesmo do Fossati teve o Marcarian, o Bengochea, também não sei se vai tentar apostar aí num treinador charrua para a seleção. E no caso do Tedesco na Bélgica, é uma situação similar, né, ao que o Fossati enfrentou. Também está nesse processo de transição, né, depois daquela geração belga, né, e que teve, né, um lastro, mas enfrentou muitas dificuldades também. A Bélgica, que foi eliminada na fase de grupos da Eurocopa, não consegue, né, dar muita liga. Então vamos ver também a opção, pensando também no futuro, já que não dá muitos sinais aí de que virão jogadores do mesmo quilate. Feito. Para a gente ir embora, ainda não, né? A gente ainda tem bastante minutos aqui, mas o Leandro Stein, o campeonato alemão teve Kiel 4, Dortmund 2. O Dortmund sofre a segunda derrota seguida. Não é um time confiável, definitivamente não faz uma temporada confiável. É um time que tropeça, oscila, mesmo quando vai bem, partidas oscila no final. Não estou nem contando o jogo contra o Bayern, mas de forma geral, a tabela não mente, né? Está em 10º lugar. Isso para o Borussia Dortmund é algo bem pesado. O Bayern de Munique venceu, o Leverkusen venceu. Como é que você enxerga esse retrato? O Bayern não venceu, né? Goleou o Hoffenheim 5-0, aquele tipo de domingo à tarde em Munique clássico, embora não tenha sido num domingo à tarde, né? O Bayern goleando em sua casa. Que tal para você? Queria um olhar sobre o campeonato alemão. Bom, essa rodada foram duas grandes notícias, né? Uma grande notícia negativa e uma grande notícia positiva. E a negativa, de fato, é o Borussia Dortmund, porque o time não vem bem, isso é claro. O Borussia Dortmund aí nas últimas 6 rodadas conseguiu uma vitória só contra o Wolfsburg, de resto 3 empates e 2 derrotas, e você perder para o Holstein Kiel, que é um time claramente mais frágil, que, enfim, conseguiu construir esse placar com muita facilidade, né? Esses 4-2 pegaram a defesa arrombada, e aí, enfim, o Borussia Dortmund tentou recobrar esse resultado, e aí toma um gol no final de contra-ataque, quando o goleiro estava no ataque. Esse é o maior retrato dos problemas que o Borussia Dortmund tem nessa temporada. Obviamente eu posso queimar minha língua, porque o Borussia Dortmund joga nessa sexta-feira, logo mais contra o Eintracht Frankfurt fora de casa, mas não acredito que seja o caso, porque
O time tem uma vitória em 8 partidas fora de casa até o momento, 5 derrotas. É um time que não vem rendendo. E a gente sabe, né, que o Borussia Dortmund ele tem problemas, sobretudo defensivos, há muitas e muitas temporadas. E tem piorado, parece. É um time que, enfim, já tomou 29 gols em 17 partidas. São 18 gols sofridos em 8 jogos fora de casa. Então, é um time que não tem segurança. Perdeu um equilíbrio até que tinha recobrado um pouco com o Edin Terzic. E os resultados, quando vêm, eles parecem muito mais impulsionados por individualidades do que necessariamente por um time equilibrado, né? E aí você tira um Gittens como um dos destaques da temporada, você tira um Guirassy que tem entregado gols mesmo sem a média espetacular que tinha no Stuttgart e fica muito pouco do Borussia Dortmund, né? Eu tinha expectativas sobre aquilo que o Nuri Sahin poderia fazer à frente do clube, né? Ele era bastante elogiado pelo início de trabalho como técnico na Turquia, é um cara que tem uma história muito bonita dentro do Borussia Dortmund, mas parece que não clicou, né? Não deu aquele estalo para o time funcionar, e o que sustenta o trabalho dele até esse momento, basicamente, é a campanha na Champions League, né? Porque o Borussia Dortmund tem, em 6 rodadas, 4 vitórias, e as 2 derrotas vieram em jogos emocionantes contra Real Madrid e Barcelona, que são derrotas desculpáveis, né? Apesar do desmoronamento contra o Real Madrid. Então ficam todas essas questões para o Borussia Dortmund, que mesmo em uma temporada bastante equilibrada da Bundesliga até aqui, né? A distância em relação à zona de classificação à Champions ainda é de 5 pontos, não é tão grande, mas o time entrega pouquíssimo. E a notícia positiva, né? Indo além da goleada do Bayern, a vitória do Leverkusen, que foi importante, né, considerando a boa campanha que o Mainz 05 faz nessa temporada e o golaço que foi do Grimaldo. A boa notícia dessa rodada, que eu também destaco, é o Stuttgart, né? O Stuttgart conseguiu ganhar do Leipzig de virada dentro de casa, né? O Stuttgart jogava diante da sua torcida, e é uma equipe que, mesmo perdendo muitos destaques nessa temporada, mesmo perdendo protagonistas, ela mantém um trabalho coletivo muito forte. O trabalho do Sebastian Hoeneß é espetacular, assim, não chega no nível do Xabi Alonso, mas eu acho que é até próximo para a gente considerar o que ele também consegue fazer no Stuttgart, guardadas as devidas proporções e diferenças em relação ao Bayer Leverkusen. E, enfim, é um time que, mesmo perdendo esses jogadores, ele tem se mantido competitivo na Bundesliga, e essa vitória no confronto direto, agora na 5ª colocação, a 1 ponto de entrar na zona de classificação à Champions, mostra como a equipe ela segue nessa toada para se manter nas competições continentais. Quem sabe voltar à Champions também, e mesmo nessa temporada o Stuttgart com problemas para deslanchar dentro da Champions, fez jogos grandes muito bons, né? O jogo contra a Juventus, o do Real Madrid, mesmo sofrendo a derrota, foi uma atuação muito boa do Stuttgart. Então é uma equipe que também merece um destaque na Bundesliga. E aí, só para fazer uma correção em relação ao que o Matias tinha falado, a Bélgica ainda passou, né? Passou nas oitavas. Depois eu vi o erro que eu cometi, porque foi aquele grupo que terminou todo mundo empatado com 4 pontos, né? Passou para as oitavas e foi eliminado para a França, mas também não é nada que diminua o trabalho ruim do Domenico Tedesco, e especialmente por as picuinhas que ele arrumou dentro do elenco, né? Ele bateu de frente, sobretudo, contra o Courtois, já parecia que estava fazendo hora extra, e aí, enfim, o Matias pontuou muito bem também esse desgaste no meio de uma renovação que para a Bélgica é importante, né? Considerando que existem bons talentos chegando, mas que estão bem abaixo daquela famosa insensada geração que chegou até semifinais de Copa do Mundo. E sobre a Bundesliga, na parte de baixo da tabela a briga se acirrou também, né? Porque o Holstein Kiel e o Bochum tiveram 2 vitórias nas últimas 3 rodadas, né? O Bochum, inclusive, que ainda não tinha ganhado, né, na Bundesliga até então, e conseguiu uma vitória importante diante do São Paulo, né, num confronto direto. O Holstein Kiel também acabou, além dessa vitória contra o Borussia Dortmund, ganhou do Augsburg também, que eu acho que vai até ali, né, vai até o 12º colocado, a briga pelo rebaixamento, porque depois já o Borussia Mönchengladbach já tem uma distância
confortável, né, em relação ao Hoffenheim, e o Hoffenheim que vem em queda livre, né? São 3 derrotas consecutivas, 8 jogos sem vitória na Bundesliga, assim como o Union Berlin, né, que também não tem conseguido vencer nas últimas rodadas, então tá ali, o Union Berlin tá com 17 pontos, né, 3 acima do Hoffenheim, que faria o playoff com o terceiro colocado da segunda divisão. O Holstein Kiel e o Bochum, mesmo com essas 2 vitórias, seguem na zona, mas já conseguem, né, pensar, né, numa possibilidade de fuga do rebaixamento, enquanto que o Heidenheim e o São Paulo estão empatados com 14 pontos com o Hoffenheim, que foi para a zona nessa rodada por conta da goleada sofrida para o Bayern de Munique por 5-0. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo. Um beijo para você, viu, Matias? Beijo. Bem-vindo de volta. Valeu, e até segunda-feira, novamente aí, ao vivo, a partir das 17 horas. Beijo, Lobo. Um beijo, até segunda-feira e completaremos 100 programas, né? Então, peço já que vocês que gostam de nos assistir aqui, nos prestigiem na segunda também. E sempre lembrando de nos apoiar. A newsletter vai chegar na caixa de entrada de quem assinou ainda. Se você não assinou, já aproveita para assinar. E é isso aí, até segunda-feira. Beijo, Bonsa. Um beijo, até segunda-feira. E um beijo, Leandro Stein. Domingo tem São José e Taubaté. Até mais. Beijo. Por acaso que eu tô com a camisa de São José hoje. E só para dizer que a gente precisa auditar essa contagem de 100 episódios também, porque a gente já passou, né? Por conta dos episódios extras da Eurocopa, a gente... É verdade. No total passou, mas enfim, vai chegar a 100 e em fevereiro, inclusive, a gente comemora 10 anos de podcast, né? Outra data bastante importante desde que a gente iniciou com outro nome, né? Então, muitas comemorações e o apoio de vocês é fundamental. Valeu, gente, até segunda. Inclusive eu e o Bonsa estávamos falando disso ontem, estão todos disponíveis no site da Central 3 e também nas plataformas digitais como Spotify, então você consegue ouvir. Eu fui ouvir os primeiros minutos do podcast número 1 que a gente fez, e lá atrás, em 26 de fevereiro de 2015. E eu fiquei feliz porque eu não falei nada que eu discordo hoje. Então, passar 10 anos sem discordar, não sei se isso é preocupante, mas não discordei. Eu ouvi o episódio número 7 e a primeira coisa que eu falei foi: graças a Deus acabaram os estaduais. Valeu, gente. Até segunda-feira.